Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de novembro de 2018. Estamos com alimento diário na semana 4, na quarta semana, nessa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. E o título dessa semana, semana 4, é Abraão creu em Deus. Ó Senhor Jesus! Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos por assunto para outras pessoas. Ó Senhor Jesus, também ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele quer que chegue aqui os vídeos do canal, para quem chegue essa palavra do reino. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te mostrar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Gênesis capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 20. Senhor Jesus. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Senhor Jesus. Ler com oração. Salmos capítulo 25, versículo 2. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração.
lembrando de exercitar o Espírito invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Senhor Jesus, o título de hoje: quem busca a Deus é por Ele cuidado. Ó Senhor Jesus. A experiência de fé de Abraão foi gradativa. Toda vez que o Senhor lhe aparecia, mais sua fé aumentava. Com isso, aprendemos que o desenvolvimento de nossa fé está relacionado com a aparição de Deus em nossa vida. Em nossa experiência, a aparição de Deus está vinculada ao contato com a sua palavra. Quanto mais ouvimos e lemos a palavra de Deus, mais nossa fé cresce e mais nossa capacidade de crer aumenta. Senhor Jesus, após o dilúvio, como já dito, em vez de temerem a Deus e lhe renderem culto, os homens resolveram levantar altares para outros deuses. Muitos anos após o dilúvio, Abraão levantou um altar a Deus a fim de glorificar seu nome e lhe dar graças. Aquela experiência marcou a vida de Abraão, de modo que por onde quer que fosse, erigia um novo altar e invocava o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Aquela atitude era uma espécie de marcação de território. Hoje, por meio das ferramentas que o Senhor nos deu para pregarmos o Evangelho, podemos continuar a fazer o trabalho que Abraão começou. Onde quer que estivermos, podemos falar do Senhor às pessoas e introduzi-las no viver da igreja, para que glorifiquem o Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus, depois da segunda aparição de Deus a Abraão, ele desceu até Siquém. Ali, após ter levantado um altar e marcado o território, Deus lhe prometeu dar a terra de Canaã por herança. Embora os cananeus ainda habitassem naquele lugar, Abraão creu em Deus e armou sua tenda entre as cidades de Betel e Ai. Numa época em que as pessoas não entendiam nem buscavam a Deus, Abraão se dispôs a buscá-lo e entendê-lo. Deus passou a aparecer e falar com Abraão como quem fala a um amigo. Tudo isso é muito simbólico e precisa impressionar-nos. A comunhão que Abraão tinha com Deus lhe possibilitava saber qual era a direção de Deus para si e para sua descendência. Semelhantemente, hoje Deus nos tem dado sua palavra profética. É por ela que somos alinhados ao seu propósito. Portanto, assim como Abraão entendia a Deus porque o buscava, nós também devemos buscá-lo. Não estamos falando sobre buscar conhecimento bíblico, mas encontrar o Senhor em sua palavra. Todas as vezes que em certo lugar Deus nos aparecer por meio de sua palavra, devemos ali erigir um altar, isto é, ter comunhão com Deus e invocar seu nome maravilhoso, atestando que Ele é o nosso Senhor e nós os seus servos. Ó Senhor Jesus, quando nos dispomos a seguir a direção do Senhor, passamos a entender que nem tudo são flores. O homem que vive pela fé precisa passar por testes e provações, a fim de ter sua fé fortalecida e consolidada. Foi assim que aconteceu com Abraão. Num determinado momento, a terra de Canaã foi assolada pela fome, e a necessidade de sustento compeliu Abraão a descer até o Egito em busca de comida para seu sustento. Isso mostra que Abraão não era um homem especial e imune às dificuldades humanas, mas era como nós e padecia dos mesmos problemas. Abraão desceu ao Egito para comprar comida,
mas o preço que teve de pagar foi muito alto. Sua mulher Sara, embora já contasse com 65 anos, era extremamente bonita. Sabendo do risco de ser morto e alguém tomar sua mulher, Abraão combinou com Sara de se apresentarem naquela terra como irmãos. Após chegarem ao Egito, a formosura de Sara logo chamou a atenção dos homens daquela terra, que a levaram a Faraó para que a possuísse. Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, que se tornou muito rico. Todavia, Deus interveio e impediu que isso acontecesse. Abraão era um homem de Deus e ele não permitiria que seu servo passasse por tamanho vexame. Deus puniu Faraó e sua casa com grandes pragas. Por causa do que aconteceu e suas consequências, Faraó ordenou que ele fosse escoltado para deixar o Egito e assim garantir que não voltasse mais. Senhor Jesus, que experiência marcante essa de Abraão. Certamente ele aprendeu bastante com esse episódio e sua fé aumentou ainda mais. Que possamos também aprender a confiar em Deus, ainda que as condições não sejam as mais favoráveis. Creiamos em Deus, Ele pode tudo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É verdade, né? O que acontece, né? Às vezes acontecem situações na nossa vida, né? E a gente vai procurar socorro, né? Vai procurar auxílio em coisas que não são do Senhor, né? Não são o Senhor, né? Senhor Jesus. E aí ele vai permitir situações ali, né, para a gente ver que aquilo ali não é o caminho dele, mas para que a gente se volte a ele, né, se volte ao Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, né? A gente passa por testes, passa por provações, mas isso não quer dizer que Deus não está na nossa vida, né? Mas que Ele está ali, né, para que a gente creia mais, para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente seja fortalecido, né, Senhor Jesus. A gente, quando passa por uma situação de doença, né, digo eu por experiência própria, a gente logo começa a pensar assim, né? Poxa, eu acho que Deus está me castigando em alguma coisa, né? Poxa, eu acho que eu pequei em alguma coisa, estou errando em alguma coisa, né? Ó Senhor Jesus, e a questão não é essa, né? A questão não é se você está errando, se não está errando, se está pecando, se não está pecando, mas é para o Senhor aumentar a sua fé, para você se aproximar mais do Senhor, né? Senhor Jesus. Tudo isso é para você ver, né, que se você está bem, o Senhor está ali. Se você está mal, o Senhor também está ali. Né? Se você está ali servindo o Senhor, Ele está ali. Se você está pecando, não está servindo o Senhor, está se afastando de Deus, Ele também está ali. Ele também está se importando com você. Né, Senhor Jesus. Né? Se você peca, se você erra, se você faz alguma coisa, né, você se afasta de Deus, né, não é Ele que vai para longe de você, não é Ele que está te repudiando, assim, não, sai para lá, não. É você mesmo que está se afastando. Então Ele quer que você volte, né, Senhor Jesus. Né, o homem, assim que comeu da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, a primeira coisa que fez foi se esconder. Né? Quando Deus se apresentou, né, o homem pulou ali no meio dos arbustos, ali se escondeu. Né? E qual foi a atitude de Deus? Né? Deus já sabia o que tinha acontecido. Ele podia chegar e falar assim: Adão, o que você fez, rapaz? Você está doido? Né? Senhor Jesus, podia logo ter repreendido Adão, né? Falado com ele: seu pecador, você comeu, você me desobedeceu. Mas a atitude de Deus não, foi falar assim: Adão, onde estás? Né? Senhor Jesus, né? Mostrou ali: Adão, olha a sua atitude, né? Olha o que você está fazendo, por que você não está na minha presença? Né? Adão, né? Se você não está na minha presença, você está fazendo o quê? Então ele, né, falou para Adão: Adão, se liga, eu estou aqui, eu vim aqui, né, para ter comunhão com você como todos os outros dias, por que você está se escondendo? Né? Aí Adão foi, né, falou para Deus ali, né, porque eu estava nu, né, eu tive vergonha e me escondi. Né? Aí o Senhor novamente perguntou para ele assim: quem te fez saber que você estava nu? Né? Porque antes, né, Adão e Eva já estavam nus e não se envergonhavam disso. Né? Mas aí o conhecimento fez sentir vergonha, aí ele se escondeu de Deus por causa da vergonha dele. Né? Deus sempre viu ele nu,
sempre viu ele e Eva nu e nunca se importou com isso, e nem eles, né, estavam nus e nunca se importaram com isso. Mas por vir o conhecimento, eles acabaram se envergonhando, se afastando de Deus, né, Senhor Jesus. Então, como já repeti várias vezes, vou continuar repetindo. A gente não deve se guiar pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado, mas sempre contatar o Senhor, sempre ter, né, esperança no Senhor, né, sempre buscar o Senhor para ver o que o Senhor pensa a respeito disso, né, Senhor Jesus. E aí, o que Deus fez? Bom, já que o homem está preocupado com isso, né, o homem foi lá e, né, costurou ali, amarrou ali umas folhas de figueira ali, né, tampou só um pedacinho ali, só a parte que ele, né, fez um avental ali, né, só para tampar a parte que ele achava que era pecado, né, ele nem percebeu que o pecado estava sobre o corpo dele inteiro, né, Senhor Jesus. Então, já que ele estava preocupado com isso, o que Deus fez? Deus providenciou para ele uma vestimenta, né, pegou para ele uma pele de animal, né, ou seja, ele imolou, né, Deus matou ali um animal, né, tirou a pele, dessa pele fez uma vestimenta ali, né, para Adão e para Eva, né, cobriu o corpo inteiro, né, Senhor Jesus, não só o pedacinho ali que Adão, né, queria, né, mostrando que a justiça do homem, a maneira do homem se justificar é trapo de imundície, né, porque criou ali umas folhinhas ali que depois ia murchar, ia secar e ia expor novamente tudo ali que o homem estava tentando, né, tapar ali, tampar ali, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor deu algo para ele permanente, né? O couro de um animal ali, né? Para poder que ia cobrir toda a nudez do homem, né? Da mulher ali, né? Senhor Jesus, né? Então mostra ali, né, que o desejo de Deus sempre foi se aproximar do homem, né? E ele sempre providencia maneiras, né, do homem se achegar a ele, né? Então o Senhor, ele quer sempre ali estar perto do homem. Então, se a gente perde a presença de Deus, né, é por algo nosso, por uma má consciência ou por alguma coisa que a gente fez, né, e tal. Mas Deus, ele quer que você confesse o seu pecado, que você vá diante dele, né, peça perdão pelos pecados, e aí o Senhor vai providenciar a maneira ali de voltar, né, à presença. Então a gente vê ali, né, Abraão desceu, fez toda essa besteira aqui, mas o Senhor foi lá e providenciou uma situação para que Abraão voltasse a depender de Deus. É isso que a gente precisa. O Senhor, ele vai nos dar toda a condição, né, da gente se cuidar, da gente se sustentar, né, de toda a situação, apesar do pecado, apesar de tudo isso. Mas o Senhor, ele quer que você busque a presença dele, né, que você vá, se arrependa. Não quer dizer que também do jeito que você estiver, não, agora eu vou tocar em Deus de qualquer jeito. Não, você precisa se arrepender, você precisa se voltar. Como a Bíblia fala, lembra-te, pois, de onde caíste, né, te arrepende e volta. Né? O Senhor, ele está ali. E ele quer falar com você, ele quer ter comunhão com você, né? Mas o pecado, a iniquidade faz separação entre o homem e Deus, né? Mas da parte de Deus ele está ali esperando, né? Mas se você simplesmente não confessar seu pecado, né? Não ir diante de Deus, não se arrepender, simplesmente achar que não, é só chegar aqui na palavra e ler de qualquer jeito, você vai tomar a palavra na letra, e a Bíblia fala, né, que a letra mata, a letra gera mais morte ainda. Se você buscar a palavra sem Deus, né, Senhor Jesus, você vai gerar mais confusão na sua cabeça ainda, né, Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala para a gente não se tornar religioso, né, não se tornar incrédulo, mas se tornar crente, né, ser aqueles que estão sempre buscando no Senhor, né, a fé, buscando a palavra, buscando a presença de Deus. Isso é o mais importante, né, não buscar adereços na palavra, não buscar coisas que vão te alegrar, que vão te dar ali uma falsa sensação, né, de estar fazendo a vontade de Deus, mas realmente consultar o Senhor quanto aquilo que Ele quer. É isso que vai fortalecer a nossa fé. Abraão estava ali na terra, ali, teve fome, mas aí ele desceu para o Egito para buscar sustento, buscar comida ali e tal. Né? Mas o que ele deveria fazer? Ele deveria ter buscado o Senhor, ele deveria falar assim, Senhor, olha, o negócio aqui tá esquisito aqui, ó, tem fome aqui, e agora? O Senhor fala para ele, calma aí que eu vou providenciar para você uma coisa. Né? Mas não, ele ficou olhando as situações ali e, né, foi lá e, né, falou que quase que perdeu uma mulher. Né? Se Deus não interviesse ali, né, não chegasse ali a intervir na situação ali, né, ia perder a mulher. Né? Senhor Jesus, ela era extremamente formosa,
né? Ó Senhor Jesus, né? Então, né, ali a sua fé foi fortalecida ali. Depois a gente vê, né, que não aconteceu mais isso, né? Se aconteceu fome, se aconteceu uma outra coisa, com Abraão ele ali já resolveu o problema. Agora ele aprendeu aí diante do Senhor, né? E o que a gente precisa perceber hoje, né, diante das situações, né, seja de doença, seja de pecado, seja de situações, a gente sempre pode ir diante do Senhor e Ele vai nos providenciar, né, a situação, né? Mas existem coisas que trazem consequências, né, Senhor Jesus. Né, se você, né, dá um exemplo, né, por exemplo, se você matar uma pessoa, né, aí você pode se arrepender diante de Deus, poxa, por que eu fiz isso? Mas você ainda vai ter que arcar com isso. Você cometeu um crime, você matou uma pessoa, então você vai precisar ser preso, você vai precisar, né, ir para a cadeia e tal. Mas ali o Senhor vai providenciar uma situação para aumentar a sua fé. Né? Então você vai ter a consequência dos seus atos. Né? É isso que a gente precisa perceber. Né? As coisas que a gente faz sempre vai ter consequência. Mas se você crer no Senhor, né? Se você buscar o Senhor, Ele vai permitir situações, né? vai providenciar coisas que você não chegue a esse extremo. Mas se você for se afastando de Deus, né? Até mesmo essa situação vai servir para que você se arrependa, para que você se volte ao Senhor. Né? Que isso não aconteça, que não chegue a esse extremo. Né? Mas a gente precisa perceber que a gente precisa da direção de Deus, né? Em nossa vida, né? Nas situações. E aí Ele vai nos dar, né, o que a gente chama de palavra profética. Né? Já falei, profecia não é adivinhação, é a direção de Deus para o seu povo, é aquilo que Deus está falando. Então a palavra profética, que ela nos orienta, ela nos dá uma direção. Se a gente sempre depender do Senhor, sempre consultar Ele, né, e a gente vai passar pelas situações, pelas provações, mas sendo direcionado pelo Senhor. A gente vê a própria vida do apóstolo Paulo, né? Teve vários naufrágios, foi apedrejado, foi açoitado, né? Passou por um monte de situação, mas Deus estava direcionando a vida dele. Né? Situações, né? Graças ao Senhor. Né? Tiveram situações ali, né, que ele de repente não precisava passar, mas ele era meio cabeça dura, né? Era meio religioso ali, tinha religião judaica ali, ele queria fazer, queria falar, queria discutir com as pessoas. Aí ele precisou passar por algumas situações para ele aprender. Né? Aí mais tarde, mais maduro, ele pôde falar para Timóteo: Timóteo, o servo de Deus não deve viver a contender, né, a discutir, mas deve ser brando para com todos, manso, humilde, paciente. Né? Então ele foi aprendendo, né, por meio de muita pedrada, naufrágio, um monte de coisa. Né, essas situações providenciaram para ele uma fé, e olha quanta coisa que está escrita, né, por meio da vida de Paulo. Né, Senhor Jesus, Atos aqui narrando a vida dele, né, tem Romanos, Efésios, Hebreus, a gente vê que são 14 epístolas aqui que Paulo pôde escrever, né, mostrando ali, né, as coisas que Deus falou com ele, as coisas que Deus mudou na vida dele. Então, semelhantemente, né, se você estiver passando por alguma situação, uma provação, não se desespere, mas busque o Senhor. Né? Busque o Deus da glória, né? E Ele vai te dar a palavra profética, vai te dar uma palavra com uma direção para a sua vida. Né? Vai ali, invoca o nome do Senhor. Né? O mais importante aqui, né, é que a gente tenha comunhão com Ele, né? Que a gente invoca o nome do Senhor. Né? E isso aí vai nos levar na presença dEle, né? E Ele vai, né, você vai poder falar com Ele ali, né, o que está te afligindo, mas também para ouvir. Não só fale ao Senhor e vai embora. Né? Fale ao Senhor, pare, né, e vai tendo contato com a palavra ali, e Deus vai usar a palavra para falar com você. Né? E também pode usar pessoas, né, porque, que te ajudem, né, que te dê uma orientação dentro da palavra, qual palavra você deve ler, né, você deve tocar ali para que o Senhor fale com você. Né? Essa experiência também, né, ele tocou ali, né, isso mudou a vida dele, né, mudou a direção da vida dele. Né, Senhor Jesus. Que a gente possa perceber isso também, né, que Deus está sempre intervindo na nossa vida, né, quando você crê, quando você, né, se dedica a Ele, né, Ele vai sempre intervir na sua vida para te abençoar, para te livrar. Né, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E também o Senhor Ele vai intervir na nossa vida, né, como já compartilhei no outro vídeo, né, não só para mudar a nossa vida, mas também para mudar a vida das pessoas. Né, ó Senhor Jesus. Né, o Senhor Ele quer nos proporcionar isso, né? Senhor Jesus, né? Se a gente buscar essa palavra nessa direção de Deus, né, vai ser como tocou aqui, né? Abraão, ele estava ali alinhado com o propósito de Deus, né? Deus falava com ele e ele ia e ele andava pela fé,
né? E onde Deus mandava ir, ele estava andando, ele estava cumprindo aquilo que Deus queria, né? E ele entendia qual era a intenção de Deus, porque ele estava sempre buscando o Senhor, né? Se você buscar o Senhor também, você vai passar a entender o propósito de Deus. É isso aí que vai te dar força para prosseguir diante das situações. E se você simplesmente ler a Bíblia, né, assim de qualquer jeito, né, buscar a palavra de qualquer jeito, quando vier as situações você vai ficar na dúvida, né? E aí você vai, de repente, né, eu conheço vários irmãos, né, que eram pessoas ali que pregavam a palavra e tal, e vieram situações, aí ele foi se esfriando e abandonou a fé, abandonou o Senhor, né, Senhor Jesus, e aí está vivendo aí, né, dependendo de outras coisas, né? Mas se a gente buscar a direção do Senhor, né, buscar o Senhor, você vai entender o propósito de Deus. Aí quando vierem as situações, você vai chegar aí, né, você vai olhar ali a situação e falar assim, opa, peraí, né, eu vou continuar buscando esse Senhor, porque agora eu entendo o que o Senhor quer, né? Então você vai entender, né, assim, né, não que você vai deixar de passar por situações assim, mas você vai entender, né, você vai buscar o Senhor, você fala, peraí, isso aí é para mudar alguma coisa na minha vida. Então você vai buscar o Senhor, né, ali com mais seriedade, né, vai buscar o Senhor mais e mais e mais e mais, até que o Senhor te responda, até que o Senhor te proporcione, né, uma situação. E às vezes você acha que é impossível você sair de uma situação, e às vezes você sai daquela situação, é só uma questão de tempo. Então aquele tempo que você está na presença do Senhor, o tempo passa ali, e aí a situação ela termina, né, e aí você está ali diante do Senhor e o Senhor vai te mostrando, olha, eu te mostrei isso aqui por causa disso, 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 assim, assim, assim. E às vezes aquilo ali que aconteceu com você é uma situação para mais na frente você ajudar outra pessoa, né? O Senhor te proporcionou aquilo ali para você, né, poder proporcionar bênção na vida da outra pessoa, né? Então vamos, né, usar todas as situações para fortalecer a nossa fé, né? A gente lembra ali, né, que na palavra ali tinha uma pessoa que era cega ali, e os discípulos perguntaram para o Senhor, esse é cego porque ele pecou ou porque alguém antes pecou, né? Então era uma situação por culpa dele ou era culpa de outra pessoa? Ó Senhor Jesus, o Senhor falou nem uma coisa nem outra, para que nele se manifeste o poder de Deus, né, Senhor Jesus? Então as situações nos advêm, às vezes, por causa de uma coisa que eu fiz, por causa de alguma coisa que alguém fez e agora eu estou pagando. Não é isso, é para que em você se manifeste o poder de Deus. As situações nem sempre são, como eu já falei, né? Se o Senhor fosse nos tratar segundo o que a gente merece, né? Senhor Jesus, a gente não estava nem em pé mais, né? Ó Senhor Jesus, mas Ele não nos trata assim, né? Ele não nos trata segundo a nossa iniquidade, segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata com misericórdia. As situações são para nos providenciar ensinamento e para firmar a nossa fé, né? Senhor Jesus, para mudar a nossa pessoa. Então, creia nisso, creia que essa misericórdia de Deus, né, Ele está cuidando de você. Então não abandone o Senhor, não fique revoltado com a situação, mas busque o Senhor e o Senhor vai te mostrar, né, aquilo que Ele quer, né, que vai te ajudar, vai ajudar você a avançar na sua vida, a avançar na sua fé, né? Creia nisso, creia que o Senhor Ele é amoroso, Ele é misericordioso e Ele está aí, né, pronto para nos livrar das enrascadas. Senhor Jesus, né, mas esse vídeo vai ficando por aqui, né? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor, né, para que o Senhor te mostre pessoas, né, do seu convívio, para quem Ele quer que chegue essa palavra, para que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa a quem Ele te indicar, né. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.